Bom dia! Alegres, contentes, vamos estudar a Palavra de Deus. E a nossa escola dominical online hoje recebe com alegria os novos e também aqueles que já estudam conosco há um bom tempo. Todos são bem-vindos para aprender, para estudar a Bíblia. Hoje nós vamos para o Novo Testamento, lá para a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, e vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. E estudaremos hoje: dinheiro, problema ou solução? Dinheiro, problema ou solução? Bíblia aberta, vamos ler o texto. A palavra de Deus nos diz: Ora, muito me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. E agora vem a ênfase. Não digo isto por causa de necessidade. O apóstolo São Paulo diz: porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. E ele coloca para nós o segredo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bíblia linda, vamos rogar a Deus a direção do estudo da nossa escola dominical online. Oremos. Santo e eterno Deus, nos alegramos porque somos da família de Deus e a tua graça tem sido tão abundante, o Senhor tem suprido as nossas necessidades materiais e espirituais e nos alegramos por isso. E agora, ó Pai, em que lemos a tua palavra, sabemos que o Senhor fala com ela a nós. Me ilumine, me use como instrumento e que possamos receber a tua orientação nesta manhã. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Dinheiro, problema ou solução? Quando nós começamos a estudar os significados do dinheiro, nós encontramos pelo menos dois pontos a pensar no início da nossa escola dominical online. Primeiro, o dinheiro foi instituído, criado, e é bom porque ele supre as nossas necessidades. Mas também, no contexto social, ele adquiriu um outro caminho. Para muitos, o dinheiro significa sucesso, poder, dá às pessoas um bom status social, uma posição de destaque. E também, para muitos, ele simboliza aquela segurança emocional. Pessoas que fazem do dinheiro o centro da sua vida, o seu Deus. Agora, quando nós olhamos para a família cristã, porque nós estamos inseridos nesse contexto social e cada um de nós faz parte de uma família, como Max Weber, o grande sociólogo, dizia: a família é a célula máter da sociedade, é o que sustenta a sociedade. E o alerta em relação ao dinheiro, às riquezas, às abundâncias da parte material é: nós temos que tomar cuidado como usá-lo. E temos que ter sabedoria para isso, porque senão ele acaba nos usando. E é totalmente o contrário, nós temos que usá-lo e não deixar que o dinheiro nos use, nos domine. E no relacionamento familiar, isso tem sido uma grande batalha, a questão econômica, a questão financeira. E para a gente contornar isso, para a gente dominar e sabiamente usar o dinheiro e não deixar que ele nos domine, e como contornar isso, nós precisamos buscar a orientação da palavra de Deus. E nós descobrimos, lá no Velho Testamento,
o livro de Deuteronômio, né? O capítulo 8, do versículo 17 a 18. É Moisés, quando o povo de Israel está no deserto ainda, e o livro de Deuteronômio é tão lindo porque são vários sermões, várias orientações dadas por Moisés ao povo de Israel que iria agora morar na terra prometida e habitar em cidades, não mais em tendas. E ele nos diz: não digo, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. A primeira coisa, tomem consciência, tudo que vocês têm é dado por Deus. Não foram vocês que conquistaram isso por vocês próprios. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. É Deus que capacita, Ele que oportuniza tudo para que possamos conquistar, né, a riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, uma bênção de Deus. E quando nós vamos um pouco mais à frente, agora lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, 11 a 12, descobrimos: Deus, ó Senhor, são a grandeza. Esse é o coração do homem que serve a Deus. Tudo é para a glória de Deus. O poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, Deus é dono de tudo. Tudo está debaixo da sua soberania, do seu cuidado, do seu poder. E ele, na outra parte do versículo, dos versículos, a riqueza e a honra vêm de ti. Tudo é dado por Deus, Ele é o dono de tudo. Tudo vem dele. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ele é que oferta a nós a riqueza, o dinheiro, a abundância material. Agora, olhando para o Novo Testamento, em 1 de Crônicas, 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 19 a 20, há uma ênfase dada pelo apóstolo São Paulo em relação a isso. Ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não tem nada, vocês não são nada sem a ação do Espírito Santo na sua vida, sem Deus agir na sua vida. E ainda diz no versículo 20, porque fostes comprados por preço. Nós somos comprados por preço, pelo sangue de Jesus Cristo, para obtermos a vida eterna. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Que está recebendo as coisas que é dada a você no corpo, as coisas, os bens materiais, né? Glorificai a Deus. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo é de Deus. E nós descobrimos, em primeiro lugar, dinheiro, problema ou solução? A família vai descobrindo, em primeiro lugar, e reconhecendo que Deus é dono de tudo. A primeira coisa para eu saber administrar sabiamente a abundância que é dada a mim, a riqueza, o dinheiro que é colocado na minha vida por Deus, eu tenho que ter essa consciência. É Deus que sustenta tudo. E nós descobrimos isso lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém, olha que interessante, é Deus que oferta e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Primeira coisa importante, é um presente de Deus. Por nós mesmos nós não temos nada, mas é dádiva de Deus. E em 1 Timóteo, no capítulo 6, 17, agora no Novo Testamento, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Porque às vezes as pessoas, por terem abundância de bens, elas se acham o máximo, elas se acham a tal, como ouvimos popularmente. E ainda a ênfase dada aí, que Deus é dono de tudo, ele destaca: nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, porque a riqueza é temporária, é passageira. Nós conhecemos pessoas que foram riquíssimas no passado e hoje enfrentam dificuldades. Os seus pais, os seus antepassados foram riquíssimos e hoje os seus filhos não têm aquilo que os antepassados tinham. Mas é em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus sabe da nossa necessidade e Ele provê aquilo para usarmos para as nossas necessidades, mas sempre com a consciência. Quanto mais Deus está a ofertar, lembrando que nós não somos dono daquilo, somos temporários, somos administradores, somos mordomos de Deus.
e que Deus é dono de tudo. E caminhando nessa verdade, nós vamos aprendendo que Deus tem um plano para o nosso dinheiro e nossos bens. Tudo que é colocado, todos os talentos, dons, capacitações e o dinheiro mesmo e a riqueza, é com propósitos. Não é para eu viver aquilo somente na minha visão do eu. Eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou um sucesso, eu sou o máximo. Não. A primeira verdade aí que aprendemos, a primeira colocação, Deus é dono de tudo, o que Ele faz? Ele supre as nossas necessidades. E a palavra de Deus é clara, lá em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 19 agora. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Nós não vamos nos preocupar, porque o Senhor supre, Ele sabe da nossa carência, da nossa necessidade, mesmo antes que a gente coloque em oração a Ele, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, novamente, o apóstolo São Paulo, por isso, tendo o que comer, então Deus supre, e a gente tem que ter uma gratidão enorme por isso, pois tendo o que comer e com que vestir-nos, e sejamos com isso satisfeitos. Nós devemos ser gratos pelo que temos. Isso é primordial, a gratidão é a base da nossa vida como servos de Deus. Nós não merecemos nada, e o Senhor tem suprido, tem nos proporcionado, tem nos ofertado em abundância, e nós devemos estar em oração agradecendo a Ele. E, além disso, por Ele ser o dono de tudo, Ele também sustenta a sua obra no mundo. Nós estamos aqui para trabalhar para Deus, para servir a Deus, para sermos usados por Ele, e Ele concede a nós o suprimento para isso. A grande verdade está lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 18, o apóstolo São Paulo ainda vai nos colocando essa verdade. E ele nos diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. A igreja da época do apóstolo São Paulo, a igreja de Cristo da época, ela auxiliava o trabalho do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo era alguém que tinha o maior prazer de trabalhar na obra do Senhor. Ele buscava fazer o máximo pela obra. E Deus supria as suas necessidades. E tocava no coração da igreja, e eles enviaram para ele, né? E ele diz uma grande verdade. Nós temos que auxiliar as pessoas que estão a trabalhar para Deus em todas as áreas, a serem usadas, aqueles que fazem o trabalho de Deus. E ele termina o texto aí: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Deus se agrada também que a gente contribua, auxilie na sua obra, em nível de município, em nível de federação, em nível nacional, em nível internacional. Mas também, Deus é dono de tudo e aprendemos. Tudo é dado para suprir as necessidades de outros por nosso intermédio. Quanto mais Deus oferece a nós riquezas, abundâncias materiais, é para ser usado para auxiliar as outras pessoas. Isso é ponto firme na palavra de Deus. Lembrando que, lá no Salmo 37, o versículo 21, há uma orientação a nós. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Os ímpios são aquelas pessoas que não andam nos caminhos de Deus, não servem a Deus. Mas os justos dão com generosidade. O justo está sempre ali, pronto a suprir, a ofertar aqueles que precisam. E aí nós vemos, né? Até em vez de emprestar, ele oferta, ele concede, ele dá, ele não cobra, porque ele sabe que Deus deu a ele a abundância de bens para repartir, para compartilhar. Quanto mais Deus oferece a nós riqueza, é mais para nós fazermos para a sua obra e mais para nós ajudarmos as pessoas que precisam, que carecem do auxílio material. E em Provérbios, no capítulo 19, versículo 17, aprendemos: quem trata bem os pobres, olha bem, Jesus Cristo sempre diz: os pobres sempre tereis convosco. E nós temos a oportunidade de dar a eles, conceder a eles um pouco do que nós temos.
E aí o texto é belíssimo. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor. E olha a ênfase que é nos dado, e Ele o recompensará. É claro que a gente não faz isso para receber recompensa. A ênfase do Evangelho é o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas lembre-se bem, Deus está vendo tudo, e o nosso coração ali, disposto a auxiliar e auxiliando as pessoas. Nós teremos a bênção de Deus sempre e em todos os tempos, em todas as épocas. As gerações que vêm daquelas pessoas são abençoadas, porque elas estão sempre ali a deixar e a usar o que Deus tem dado para servir o seu próximo. Porque basicamente a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E aí nós demonstramos nos meios das necessidades do próximo e os auxiliamos dentro das nossas possibilidades materiais que Deus tem dado a nós. Mas vejam bem, Deus é dono de tudo. A família tem consciência, o cristão tem consciência, o que serve a Deus tem consciência. E ele vive na dependência divina. O mais importante para Deus é isso. É mostrar que eu necessito dele, que eu careço dele, eu preciso dele, eu o busco. Por isso todas as manhãs nós estamos ali em oração, mostrando a nossa total dependência dele, lendo a sua palavra, aprendendo dele, porque sem ele a nossa vida não tem sentido. Ele é o primeiro, ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. E em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, há ênfase a isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus primeiro, as demais coisas são nos dadas, nos concedidas. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 6 ainda há um destaque. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós dependemos de Deus em tudo, e não de nós mesmos, das nossas capacidades, porque o que sustenta a nossa vida não são homens, não são pessoas, não são governos, tudo isso é temporário. O que nos dá segurança, certeza, é um Deus que é eterno. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é tão importante. Essa semana, no blog que a gente tem colocado, havia um destaque para uma jovem. Ela falou, olha, quando eu estou com problemas, dificuldades em todos os sentidos, eu acordo. Então a pessoa, como acordo? Como aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus estava dormindo no barco, e eles estavam naquela tempestade, com medos, com temores e tal. Eles foram acordar Jesus para socorrê-los. Então a mesma coisa é a nossa fé. Qualquer situação nós o acordamos, nós solicitamos, nós o buscamos, porque é primordial quando nós entendemos que dinheiro não é problema, mas é solução dada por Deus, e aprendemos em primeiro lugar que Ele é o dono de tudo e nós vamos prestar contas de maneira como ganhamos e usamos os bens materiais. Então é muito importante isso. Tudo vamos prestar contas. E nessa parte também, todos nós deveremos prestar conta de como prestarmos conta de como ganhamos e como usamos os bens materiais. Mas vejam bem, em segundo lugar, dinheiro, problema ou solução. A gente está vendo aí que é solução para aqueles que deixam, que estão guiados, dirigidos pela administração divina dos seus bens. Mas em segundo lugar, a família deve usar corretamente os bens. Então agora vamos aprender como usar as abundâncias que Deus tem nos dado, o dinheiro, o nosso salário e assim por diante. Primeira coisa, há um destaque. Não colocar seu coração, ou seja, o seu amor, nas riquezas. O centro da sua vida, o primeiro de tudo, seria o dinheiro, a riqueza. Isso aprendemos em Eclesiastes capítulo 5, o versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Isso é uma grande verdade. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Pode observar, as pessoas têm, quanto mais têm, mais querem, e não estão nunca satisfeitas com o que têm, com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Salomão, o homem mais sábio
que recebeu a sabedoria de Deus como ele pediu a Deus no momento em que ele estava começando o seu reinado, e ele nos ensina, gente. Não adianta, a riqueza em si, por si não é nada, ela é temporária, ela é passageira e ela fica toda por aqui, mas quando a gente vai para Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, do versículo 19 a 21, nós vamos aprendendo mais essa verdade, né? O uso correto é não colocar o amor ao dinheiro. E aí a ênfase, né? Mateus capítulo 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas aí a orientação agora, corretamente, mas ajuntais tesouros nos céus, no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o nosso tesouro é Deus, é Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Ele está em nós através da ação do Espírito Santo. E o nosso coração é preenchido por Deus. E a nossa alegria, nossa satisfação não está em bens, não está em fartura ou não ter bens, estar em ter Deus na nossa vida, porque já aprendemos em lições anteriores que é céu para nós. E ainda, quando nós continuamos a usar corretamente o dinheiro, né? Já aprendemos em lugar que ele não é dono, nós não somos dono da riqueza, do dinheiro, da abundância material, dos bens, mas aprendemos agora que a nossa ênfase deve ser não colocar o coração no dinheiro, mas também não ser avarento, não ser ganancioso. E olha o que o Evangelho de Lucas, o capítulo 12, o versículo 13 a 21, traz para nós de lição. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, avareza, a viver em função da grana. O mais importante, o dinheiro é muito mais importante que as pessoas, que a própria família, do que tudo em termos de relacionamentos. Pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. E aí vem o ensinamento dado por Jesus Cristo a nós no Evangelho de Lucas. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. E nessa parte, né, Jesus diz, a parábola nos ensina: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens para quem vai ficar? Você vai morrer nessa noite. E tudo isso que você aí engariou, e esse desejo, essa ganância, essa avareza, essa função da grana, para quem vai ficar? E é o que nós temos visto. Nós passamos das nossas cidades, vemos terrenos baldios, que os herdeiros já tiraram a casa maravilhosa que aquele nosso antepassado tinha ali, e hoje venderam tudo. Acabaram com tudo, aquilo que ele deu a vida, passou até fome, fez de tudo para ter, foi embora. E é o que acontece nessa vida, tudo vai ficar por aqui. Né? Eu nunca fui a um enterro em que tinha um caminhão de mudança atrás. Se alguém foi, me avise, eu nunca fui. Porque na verdade, tudo fica nessa vida. E essa semana eu li uma colocação que me chamou a atenção. E ainda nem é a gente que escolhe a roupa para o caixão. Ainda alguém vai escolher uma roupa ali, nossa, para o caixão. Então vejam como é o ensino dado aí para a gente não ser ganancioso, nem ser avarento, e nem colocar o amor ao dinheiro. E também, a ênfase agora, eu já até antecipei, né? Não levará nada dessa existência. 1 Timóteo, capítulo 6, 7, é enfático.
Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Tudo vai ficar. Os nossos carros, as nossas casas, os nossos bens, as nossas fortunas, todas ficarão. Então, a chave para tudo é os bens materiais honestamente adquiridos. São bênçãos que Deus concede aos seus servos. E é tão importante ter a bênção de Deus. Qualquer empreendimento que vamos fazer, a primeira pessoa que deve entrar nele, estar nele, consultada é Deus. Em qualquer local, eu já tive a oportunidade de estar orando em estabelecimentos comerciais e outros afins, e fiquei feliz porque o dono imediatamente procurou a direção de Deus, a orientação de Deus e pediu a oração ali naquele local. E isso é importante, porque fundamental é trabalhar com aquilo que Deus nos dá em abundância e honestamente para que aquilo seja abençoado pelo nosso Deus. Então aí, usar corretamente, não colocar o coração no dinheiro, não ser ganancioso e sempre lembrar que nada vamos levar dessa vida. E também uma orientação que nos é dada, não é? Agora aqui. Terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, dinheiro, problema ou solução. Nós aprendemos que Deus é dono de tudo. Segundo, nós aprendemos a usar corretamente o dinheiro. Nada de colocar, o dinheiro, a riqueza dos bens materiais, o amor nele. Nada de ser ganancioso, lembrando que é temporário. E também, nada vamos levar dessa vida. Mas em terceiro lugar, a família deve seguir algumas recomendações. Então nós aprendemos aí, dinheiro, problema ou solução. Ele é dono de tudo e nós devemos usar corretamente de acordo com a orientação de Deus. Mas, algumas recomendações dadas. Primeiro, trabalhe. O apóstolo São Paulo é enfático em uma das suas cartas, quem não trabalha não coma. Então o trabalho. E Provérbios, o capítulo 14, o versículo 23, ressalta: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então nós devemos trabalhar. Hoje eu estou orando por uma família que pediu oração, porque um dos membros dela é jovem, não é? E ele é daquele grupo que, não só no Brasil, mas no mundo, são os chamados nem. Nem trabalha, nem estuda. Então nós estamos vivendo um momento triste, em espanhol é nini, muito triste, em que muitos jovens não estão querendo trabalhar e nem estudar. Então isso nós devemos estar atentos, e a Bíblia é clara, devemos trabalhar, buscar o nosso sustento. Não importa o trabalho, todo trabalho é abençoado, e Deus está ali presente e oferta a nós essa oportunidade de ter de servir a Deus através do nosso trabalho. Mas uma outra recomendação que nos é dada é: não queira enriquecer-se depressa. Muitas pessoas têm tido problemas e até enfrentam a justiça por querer enriquecer depressa, sem ser algo honesto. E Provérbios 21, o capítulo 5 traz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Cuidado com as oportunidades que aparecem aí, que não agradam a Deus. Elas podem nos levar a caminhos não bons e até temos problemas com a justiça. E por quê? A recomendação aí dada: fuja de negócios desonestos. E em Provérbios, o capítulo 15, o versículo 27, traz para nós novamente, o ganancioso, o avarento, põe sua família em apuros, e é tão triste. Mas quem repudia o suborno viverá. É triste vermos a realidade, muitas vezes, eu tenho tido contato com famílias em que a pessoa age dessa forma, desonestamente, e perde tudo.
e muitas vezes até para não perder o que tem e tal, é obrigado a passar para terceiros, fazer desonestamente ainda mais. Coloca os bens tal para terceiros, para que a justiça não venha e leve os seus bens por causa de negócios ilícitos realizados pelas pessoas. Aí a recomendação, em segundo lugar, não faça dívidas. Devemos estar sempre atentos a isso, né? Gastar de acordo com as nossas posses. Em Romanos capítulo 13, o versículo 8, vai alertar. Não devam nada a ninguém, não fique devendo para ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Isso é uma coisa maravilhosa. Não deva nada para ninguém, a não ser o amor. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isso é primordial, mas tomar cuidado. Muitas pessoas estão enfrentando problemas, está sendo um problema o dinheiro na vida delas, porque elas estão fazendo dívidas demais, estão gastando demais. E ela escraviza o credor e o devedor. O Brasil é o único país que tem negócio da prestação. Cheques pré-datados, isso é muito comum. Hoje em dia não dá mais para isso acontecer, né? Mas ainda nós compramos ainda a perder de vista. Então, Provérbios capítulo 22, versículo 7 traz: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, vamos fugir das dívidas, principalmente na hora presente. Também, uma outra recomendação: evite. Nossa, é verdade, a Bíblia traz para nós. A Bíblia é maravilhosa porque ela é um tratado, a Bíblia, de todas as áreas. E aí nós estamos trabalhando com a economia. Olha aí, evite ser fiador, jamais. O Senhor está falando, não. Olha o que diz aí em Provérbios, capítulo 11, o versículo 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Sempre que somos procurados, devemos lembrar, eu não posso ser fiador, porque a Bíblia me orienta a não ser, eu estou seguindo a palavra de Deus. Mas, um segundo ponto, evite pagar com atraso. Isso é bíblico, olha lá. Provérbios capítulo 3, versículo 28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje, por favor, pague no dia certo, é o dia 10. Todas as minhas dívidas eu procuro colocá-las no dia 10. E no dia 10 estou ali a cumprir os meus compromissos. E também, o Salmo 37, versículo 21, né? A gente já leu e vai lê-lo de novo. Dar mau testemunho sendo caloteiro. É tão duro falar, puxa, não empreste nada para aquela pessoa, porque ela é caloteira. E o pior é ouvir ainda da pessoa, e ele é crente. Ele está com o Bíblia debaixo do braço, ele vai à igreja, ele participa do trabalho, ele é crente, e ele é caloteiro. E olha o que diz o texto bíblico em orientação a nós. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Então, devemos tomar cuidado, porque nós somos servos de Deus, e devemos ser pessoas que dão um bom testemunho de que são filhos de Deus e não são caloteiras. Então, essas recomendações são dadas aí. Quarto ponto importante de recomendações dadas a nós em relação ao dinheiro, problema ou solução. Planeje seus gastos fazendo orçamento. Isso, aí nós temos disponíveis para nós aí na internet, orçamentos especiais, orientações especiais. Mas isso é bíblico? É bíblico que está falando? É bíblico. Olha o que diz aqui Lucas, capítulo 14, o versículo 28 a 30. Não sou eu, é a orientação de Deus, aí é o próprio Jesus nos orientando a fazer um orçamento. Porque dinheiro, problema ou solução, ele se torna um problema se a gente não faz o orçamento. Mas ele é solução se a gente faz o planejamento. Olha aí, o que diz o texto. Lucas, capítulo 14, de 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então aí é a orientação, orçamento, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não acabou. Então, prioritariamente, a recomendação dada aí é fazer orçamento. E também
resolva viver de forma equilibrada. Na parte econômica. Isso é uma orientação também da palavra de Deus. Nós estamos vendo aí como a Bíblia é tudo para nós. É o Senhor falando, orientando a nós, e estamos descobrindo coisas que nunca imaginávamos. E a Bíblia traz de tudo, traz psicologia, sociologia, filosofia e hoje aí no caso economia. E nós lemos aí, para viver de forma equilibrada, Provérbios capítulo 30, o versículo 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Então, a orientação, e aí nós aprendemos, né, com Agur, que estudamos na lição anterior, essa parte desse texto, aí e o próximo também, que a gente tem que manter o equilíbrio, né? Nem pobreza, nem riqueza. Então, viver assim, e o versículo 9 do capítulo 30 de Provérbios. Se não tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, pedir a Deus o equilíbrio. Dinheiro, problema ou solução? Ele é solução se eu vivo uma vida equilibrada em termos econômicos. E ainda, adquira as coisas básicas primeiro. São orientações, são recomendações dadas a nós aí na terceira parte do nosso estudo. Então, adquira as coisas básicas. E aprendemos isso com 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e que nos cobrir, sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Então, tendo o básico, agradeçamos a Deus, e se Ele der um pouco mais gratidão ainda, mas o essencial tendo, glórias ao Senhor por isso. E ainda há uma recomendação importante para os dias atuais e para nós todos: não gaste mais do que você ganha. Ganha R$1.000, gaste, trabalhe em cima disso. É interessante os nossos companheiros, colegas, e nós mesmos vivemos em famílias dentro de um orçamento, e nós às vezes queríamos algo mais, e os nossos pais mostravam até o olerite. Olha, filho, eu não posso comprar, talvez no mês que vem, mas nesse mês não dá, olha aqui, às vezes, e com isso nós tínhamos até vontade de trabalhar, quando crianças, né, para ajudar os nossos pais em termos econômicos. E o pai que é sábio mostra ao seu filho, o seu filho sabe quanto ele ganha, e nós nunca pedimos nada a mais, porque sabíamos que os nossos pais viviam dentro do orçamento e tínhamos um salário a cumprir. E aí é solução quando o pai trabalha dessa forma, o dinheiro. O filho aprende com ele também a ter essa vida equilibrada que a palavra de Deus coloca para nós. Mas vejamos um quinto ponto, né, de recomendação: cuidados. E aí, com os vendedores, eles estão aí, a tarefa deles é nos seduzir, e a gente tem que estar atento com eles, porque eles têm uma capacidade, é a habilidade que eles têm, principalmente as liquidações, aí 50%, liquida tudo, que é um segundo ponto importante, os cuidados com as liquidações. Às vezes você compra 5 camisetas, você precisava de tudo aquilo. Às vezes você compra 3 sapatos, porque está em liquidação, a gente precisava daquilo, carecia daquilo. Às vezes a gente compra muitas coisas que não havia necessidade. Eu conheço famílias que gastaram em compra de hortaliças e tal, fica tudo na geladeira, né? Aproveita a liquidação e depois jogam tudo aquilo fora. Eu acho um crime jogar a comida fora. Eu aprendi isso, um crime jogar alimento fora. Isso é uma visão que eu aprendi com a minha família e tenho comigo. Não compre o que não precisa, isso é ponto importante, e observe a qualidade do produto. A gente viaja para o exterior, a gente sempre procura trazer algo de lá, e nós compramos algo lá que é de qualidade, que é bom. Então eu tenho coisas que eu comprei há 20 anos atrás, primeira vez que eu fui, há mais de 20 anos que a gente viajou para o exterior, trouxemos roupas, temos casacos até hoje. Vamos ter que doar para alguém, porque não acaba. Porque isso tem qualidade e nós devemos comprar produtos de qualidade.
Podemos, às vezes, até gastar um pouco mais, mas é qualidade que vai ser durável e vai nos dar a oportunidade de usá-las sabiamente. E cuidado com as propagandas. E hoje elas estão por toda parte. Quando você vai aos Estados Unidos, você se depara com isso. Aquela sociedade é tão voltada ao consumismo, ao consumo, todo lugar tem placa, tudo, que a gente se sente mal de não comprar nada durante o dia. Nós somos induzidos, a economia gira em torno dessa área. E agora nós temos aí pelas redes sociais, pela internet, o quanto nós temos coisas que a gente tem que estar tomando cuidado, porque nos seduz. Eu que sou uma pessoa gosto demais de doces, nossa, sou seduzido demais pelas redes sociais e acho bacana isso, a oportunidade que as pessoas têm de vender os seus produtos. Eu fico feliz com isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser levado. E a Bíblia orienta a cada um de nós, Provérbios 20, 14. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. E a pessoa acaba sendo seduzida. E se você for a Israel, eu assisto um canal chamado Israel com a Aline, ela é judia, e ela, numa das reportagens, destacou que em Israel não tem nem preço nas lojas, não tem, porque você vai ter que pechinchar. Eu achei bacana isso, gostaria de ir a Israel, não tive oportunidade ainda, e um dia que for vou lá pechinchar, eles gostam disso. O árabe também tem essa particularidade de pechincha e tal, então a gente tem que tomar cuidado com as propagandas também, cuidado com a inveja. A inveja é uma coisa muito danosa e a gente tem que tomar cuidado para não ser invejoso dos demais. Eu até ouço às vezes alguém colocando, estou com uma inveja santa de você. Eu fico, achei interessante o adjetivo aí, né? Inveja santa, tal, é interessante. Mas a gente tem que tomar cuidado com a pessoa, não digo assim com maldade e tal, mas a inveja é algo terrível e destrói as pessoas. Eu conheço pessoas que não foram bem na vida e não estão bem e jamais serão, porque são dominadas pela inveja do seu próximo, em vez de elas irem conquistar, né? Batalhar, porque todos que lutam, buscam, melhoram, né? E em Provérbios capítulo 28, versículo 22 nos diz, o invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda, e é a grande verdade. Então, tomar cuidado é uma outra recomendação dada a nós. E, sexta recomendação, economize. Não de uma maneira terrível. Nós tivemos uma novela no passado em que tinha o seu Nonô, lembra até hoje a personagem. Ele economizava em tudo, né? Economize na parte material, mas na alimentação jamais. A alimentação que dá vida ao corpo. E o seu Nonô na novela até tinha essa questão. Eu conheço a história, já vivi em igrejas em que haviam pessoas que quando a gente batia na porta, elas estavam tomando alguma refeição, elas corriam esconder nas gavetas da mesa a sua refeição, o seu prato de comida, para não repartir conosco. E eram pessoas ditas evangélicas. Nessa parte não, mas economize na parte material, né? E aí diz em Provérbios capítulo 21, 20, Salomão agora, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato, porque gasta tudo o que ganha. Então, tomar cuidado, olha, o insensato gasta tudo. Não, devemos ter as nossas poupanças, guardar, né? Ensinar os nossos filhos a serem assim, porque em dias de necessidade nós temos ali aquela oportunidade de nos socorrer, né, em nossas necessidades. Então, economize. Também poupe sempre, mesmo que seja pouco. Caderneta de poupança está aí. E outros, né? Aqui fala caderneta de poupança porque é o mais comum, fácil acesso, mas existem outras partes. Dê uma pesquisada aí economicamente com seus consultores, né? Porque isso vai nos ajudar nas emergências. Nós vamos ter algo para nos atender na emergência. Às vezes, mesmo o plano de saúde, vamos marcar consultas longínquas, mesmo pagando o plano de saúde, né? Então nós devemos estar atentos. E quem orienta a nós é Eclesiastes capítulo 9, o versículo 2. É o próprio Salomão, o homem mais sábio, que nos traz. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador.
O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. As emergências vêm, é o que ele coloca aí. Nós temos as emergências. E nós temos ali naquele momento para ajudar a nossa família e ajudar aqueles amigos, pessoas que precisam em momentos de carência e necessidade, como nós todos temos feito. E graças a termos ali alguma coisa guardada, um pé de meia guardado, nós auxiliamos as pessoas em suas carências e necessidades. Agora, recomendações ainda. Procure você mesmo fazer as coisas. Isso também é uma coisa, eu vi muito isso na cultura americana. Eles próprios, né, fazem os seus trabalhos, consertam, e tanto homens quanto mulheres. Pequenos consertos que dá para fazer, homens e mulheres. Jardinagens também, lavagem de carro. É uma coisa que se cobra-se muito na minha casa, né? Os meus pais se cobrava muito e eu estou atento a isso. Apague as lâmpadas desnecessárias. Feche bem as torneiras, não é? Então, isso são na luta diária, e assim, dos nossos pais, e assim poderia, e etc., né? Muitas outras coisas que nós podemos fazer. Recomendações para que o nosso dinheiro seja a solução, não um problema. E contribua com fidelidade. Aqui há uma colocação importante, né? A única forma bíblica de contribuição é o que nós vamos aprender aqui agora, a única forma. Se você quiser contribuir com a obra de Deus, das suas denominações, a única maneira bíblica, e também tem que ser de coração. Ninguém é obrigado a contribuir nada com as suas igrejas, com as suas denominações, com as suas obras feitas, né, pelas instituições religiosas. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, traz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, a única forma para eu contribuir é dízimo, é 10% do que eu recebo. Isso é bíblico. Não podemos fugir dessa verdade, mas isso você faz de coração, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Então, se você for contribuir, é o 10%, é a única forma de contribuição bíblica para auxiliar a obra de Deus. Mas você fala, mas isso é Velho Testamento, né? Mas a gente olha no Novo Testamento e Jesus acaba também nos dando essa orientação. Eu não estou aqui a pedir seu dinheiro, jamais. Eu estou aqui a colocar biblicamente, o Senhor quer a nossa fidelidade, ser fiel a Ele. Ele nos dá 100%, Ele nos dá 90% do que nós temos recebido, os salários, dos bens, e Ele apenas pede 10%, não que Ele precise, mas para ver a nossa fidelidade a Ele. E olha, não faz falta. Eu sou uma pessoa que, desde o meu primeiro salário, lá adolescente, desde que eu trabalhei lá no escritório, lá na minha cidade, no escritório do Chico de Contabilidade, que eu recebi o primeiro salário, eu dei o dízimo. E até hoje, a primeira coisa que eu faço é, quando recebo o meu salário, é tirar o meu dízimo. Mas isso é algo entre mim e Deus, né? Então é algo que faço, né, nessa relação. Isso é fidelidade a Deus, mas isso é cada um na sua relação para com Deus. Não estou aqui a pedir seu dinheiro, não, que Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Ele precisa da fidelidade. E lá no Evangelho de Mateus, às vezes as pessoas falam, e no Novo Testamento não diz nada, aquilo é velho. Mateus 23, 23 traz para nós. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O Senhor falou, olha, vocês dão o dízimo, tudo bem, está certo, mas tem algo mais ainda importante da lei, que é ter justiça, misericórdia e fidelidade. Mas Ele não cortou aí o nosso dízimo. Então, essa é a forma que a Bíblia coloca, e é importante, quando se fala em dinheiro, nos lembrar sobre isso. Por isso, concluindo, dinheiro, problema ou solução? Então, o primeiro ponto importante, né? A vida financeira da família deve glorificar a Deus. Tudo que você recebe. E Provérbios, capítulo 3, de 5 a 6, nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
reconhece-os em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então a gente sempre tem que lembrar, tudo que nós recebemos não é só o dinheiro. Nós estamos falando hoje especificamente sobre dinheiro. Mas tudo que recebemos, todas as coisas, em todas as áreas, nós devemos glorificar a Deus. Em segundo ponto importante, diante dos princípios bíblicos aqui que nós apresentamos hoje, o chamo e me chamo também. Façamos uma avaliação financeira hoje. Verifique como está ganhando e gastando os recursos. Comece a avaliar agora, e a oportunidade, depois do estudo bíblico, avalie como é que vocês estão ganhando e gastando, como é que está sendo a sua vida. Estabeleça alvos específicos nessa área, tenha propósitos. Elabore um orçamento, mesmo que seja algo bem simples. Elabore aí na internet, tem vários planos, projetos. Vamos elaborar, vamos começar. Isso vai nos ajudar muito para que o dinheiro seja a solução da nossa vida, administrado, orientado sabiamente por Deus, e não um problema que muitas vezes tem nos acometido. E como ter a vida financeira abençoada? Aí o destaque, né? Entregue nas mãos de Deus com o propósito de só depender dele. Tudo, não só o dinheiro, mas tudo na nossa vida é dependência total dele. E especificamente, não generalizando agora, a nossa vida financeira, os nossos bens, nossas riquezas, nosso dinheiro, entregue nas mãos dele. E para que realmente possamos depender dele e usar tudo aquilo que ele tem nos dado para ser sua glória eternamente e que, como aprendemos hoje, o dinheiro para nós que temos a orientação divina é solução e jamais problema. Para aqueles que não têm a orientação de Deus, continua e vai ser sempre, até que eles descubram que somente com a orientação de Deus o dinheiro será uma solução sábia para as suas vidas. Que Deus abençoe. Amém. Pensando nisso, nós vamos cantar esse hino encerrando a escola dominical desta manhã. É de Sarah Polton Kelly, 1888. Se você lembrar da data, foi quando houve a assinatura da Lei Áurea no Brasil, ofertando a libertação dos escravos. Olha que interessante. Henry Smart, em 1868, já antes, né? Ele já tinha trabalhado, né, a letra do hino e ela colocou a música. O hino, a canção nos diz: a esse Deus maravilhoso que nos sustenta em tudo. E hoje aprendemos a parte material. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sob as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. E a segunda parte traz ainda: nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. E a próxima parte nos diz: eterno Deus, teus filhos vês prostrados, perante o brilho da superna luz, pois o pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Que nós possamos realmente, em tudo da nossa vida, em tudo, não somente na parte do dinheiro, na parte econômica, financeira, mas que em tudo possamos realmente glorificar a Deus e terminar cantando: vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Que haja em nosso coração gratidão por tudo que Deus tem oferecido a nós e especificamente hoje pela nossa vida financeira. Vamos, antes de cantar o hino, para encerramento da Escola Dominical Online, vamos fazer uma oração. E, é claro, hoje é um dia especial no Brasil, tá? No Brasil. No mundo, né? Nos Estados Unidos especialmente, é o segundo domingo de fevereiro, chamado Valentine's Day, que é o dia de São Valentino, o padroeiro segundo a orientação católica apostólica romana. Mas no Brasil, criou-se a data, né? Era um mês muito difícil, o mês de junho, economicamente, lá no Rio de Janeiro, num comércio popular chamado Saara, igual que nós temos aqui em São Paulo. Os comerciantes começaram a data, né? E pegou, é claro, porque é uma data muito especial. É o dia dos namorados, né? E nós vamos estar orando para que Deus esteja abençoando os nossos que estão a namorar, né? Que tenham um namoro cristão, um namoro segundo a vontade de Deus. E orar pelos namorados já casados e felizes até
há tempos, né, há anos. E nós vamos estar orando especificamente pela igreja e especificamente pelos municípios, né, em nível de Brasil. Né? Nós somos quase 600 municípios no país, acho que 570, se não me falha a memória. Orar por todos os municípios, especificamente pelo município que eu sou de origem, né? Vamos orar pelo município de Apiaí, para que Deus esteja abençoando, cuidando da liderança em todos os sentidos. Gostaria de orar também pelo doutor André Luiz Dorini, né? Que Deus esteja conduzindo a sua vida, guardando, cuidando da sua saúde física, e nos alegramos porque a sua saúde espiritual está cada vez mais no Senhor Jesus. E que nós possamos, né, todos nós, auxiliar as pessoas que estão sem Deus, que nós possamos com as nossas vidas, não é, dar sabor ao local onde estamos. Jesus nos orienta para a gente ser sal e luz do mundo, que a gente possa estar onde estiver, dando sabor, salgando os ambientes, mostrando às pessoas que a única segurança verdadeira é ter uma vida com Deus através de Jesus Cristo, não é? E possamos fazer o nosso trabalho. Então nós vamos orar nesse instante. Oremos. Glórias a Ti, ó Pai, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e aprender nesta manhã como administrar sabiamente tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em termos materiais. Vem, Senhor, dirigir a cada um de nós e faz com que façamos a Tua vontade e que o Senhor nos abençoe os nossos bens, nossos salários, nosso dinheiro, e que possamos usar sabiamente, segundo a palavra de Deus nos orientou hoje, para que o Senhor nos abençoe e que a nossa vida possa ser uma bênção em todos os sentidos, onde estivermos e na parte financeira. Guarda todos aqueles que nos assistiram hoje, foram tocados pela Tua palavra, os conduza, os proteja, aqueles que estão enfermos, fisicamente e espiritualmente, que o Senhor esteja curando, porque Tu és o médico dos médicos. Guarda, ó Pai, em especial a nossa nação. Guarda todos os estados brasileiros, guarda todos os municípios brasileiros, especialmente a Piaí, onde eu sou de origem, cuida da vida da cidade lá e do seu prefeito, dando orientação a ele, os vereadores, abençoando a vida, e todos os prefeitos a nível de Brasil que vão se manter no cargo nas próximas eleições, seja dirigindo as eleições do país, em nível federal, em nível estadual. E seja o Pai também cuidando, Senhor, das nossas vidas, que possamos viver uma vida que agrade a Ti, que onde estivermos possamos ser bênção às pessoas, possamos dar sabor onde estivermos de uma vida que agrade a Ti, uma vida santa, uma vida reta. Guarda-nos agora, ó Pai, e que vamos ter esse final de dia, e seja nos dirigindo, nos abençoando durante a semana. E se for Teu agrado, que possamos encontrar novamente na próxima semana na Escola Dominical Online. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e um abraço carinhoso a todos. Majestade e glória, sob a excelência do celeste lei. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam
Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu.